Sabe aquelas noites que a gente se perde no tempo conversando sobre a vida? Esse é o podcast Noites em Claro, para a gente falar sobre todas as áreas numa perspectiva reflexiva e até curiosa, feita por uma psicóloga, um mercadólogo e que nasceu como dois irmãos em uma sala de estar em casa, hoje compartilhada aqui com vocês. Então pegue uma taça de vinho ou um chá e vamos para o podcast Noites em Claro. Bom, hoje a gente vai explorar um pouquinho sobre solidão, por que algumas pessoas gostam, por que algumas pessoas sofrem tanto, né? O que é isso? É um sentimento, é uma circunstância, e tem a solitude também, né? É algo que acho que está em todo mundo tem esse tipo de sentimento, né? Eu acho interessante a gente explorar um pouquinho disso, as dimensões disso na realidade de cada um, né? É um tema que o Gui tinha comentado até para a gente falar, e por coincidência também, ontem para hoje, até no meu Instagram ali, pessoal, eu comentei sobre isso, porque grande parte das coisas que eu faço no meu dia a dia, no meu estilo de vida, envolve estar sozinha. O Guilherme tem também vivências onde ele gosta disso, assim, então eu acho que a gente pode explorar bastante esse tema, porque é engraçado como às vezes a gente vê uma pessoa sozinha e a gente sente uma tristeza por ela estar sozinha. Ou a gente vê uma pessoa que tem uma família, relacionamento, e está cercada e a gente pensa que está tudo bem. Mas será que está tudo bem? Será que a solidão é só quando a gente está sozinho? Será que a gente não sente solidão nos relacionamentos também? Enfim, acho que tem várias coisas que a gente pode abrir nesse tópico. Mas para você, Gui, o que te chama a atenção nesse assunto, assim? Eu até dei risada porque você falou a gente vai falar sobre esse tópico, aí eu pensei, porque a gente tem muita experiência, né? Eu acho que nós dois a gente compartilha esse sentimento de gostar de ficar sozinho, né? Eu tenho muito isso já faz muito tempo já. E é engraçado que foi uma coisa que eu fui construindo, porque no por muito tempo eu não gostava, eu tinha medo. Até em momentos bem difíceis assim, eu tinha pavor de ficar sozinho, eu ficava angustiado, eu começava a entrar meio que num estado meio que depressivo. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui aprendendo a gostar de mim, aprendendo a ficar sozinho, e hoje eu tenho uma questão, talvez essa conversa fique um pouco pessoal demais, inclusive, porque é algo que fala muito sobre mim. Mas eu tenho uma questão hoje que assim, eu parece que eu consigo ser tão bem comigo mesmo, eu me sinto tão bem comigo que às vezes quando eu estou em um ambiente muito tempo em um ambiente com outras pessoas, mesmo que eu esteja ali, não esteja me cerceando, me limitando em nada, eu sinto que eu não estou sendo eu mesmo, porque eu me conheço sozinho. E parece que sempre que eu estou com outra pessoa, eu não estou sendo assim 100% do Gui. E claro, isso com certeza, né? Ninguém aguentaria 100% do Gui. Não tem por que eu fazer Será? isso com as pessoas, né? E eles também não vão fazer isso comigo. Mas, então, eu acho que é real, né? De fato, isso. Eu não sou eu mesmo 100% com as pessoas, mas como aprendi a gostar tanto de ficar comigo, de ser eu mesmo comigo, quando eu fico muito tempo com outras pessoas, eu começo a sentir um pouco cansado. Porque eu falo assim, nossa, eu preciso de um espaço de paz, um espaço de ausência de olhares, ausência de interação, onde eu consigo ficar comigo mesmo, sabe? Enfim, Uhum. hoje isso para mim é algo viciante, às vezes eu tenho que me controlar para não ficar muito tempo sozinho. O pessoal já tá achando que eu sou hippie porque eu só falo de natureza, de olhar para o céu, de ficar sozinho. Mas eu gosto muito disso. Você tem algo nesse sentido também, ou você vê de uma forma diferente? Acho que quando você falou assim que você começou, tipo, isso foi uma construção, porque tiveram fases onde você, por exemplo, sentiu medo. Eu percebo que tem momentos que me dá medo, dependendo do que está acontecendo. E, na verdade, se eu não estiver muito confiando em mim, na hora que eu me vejo sozinha e eu não estou confiando muito em mim, aí aquilo fica, tipo, meio aterrorizante. Sim. Mas eu também percebi uma certa construção para gostar de estar mais sozinha. A impressão que eu tenho é que na minha história eu já tive fases onde eu procurava um certo amparo
nas relações humanas, de modo geral, assim, tipo, nada em específico. E aí, às vezes, por não encontrar em algumas situações isso, eu comecei a criar uma certa relação comigo dentro de uma certa bolha, onde eu comecei a fazer e eu comecei a me nutrir nesse sentido, assim, tipo... Então, hoje é meu espaço seguro. O meu espaço seguro é quando eu estou também um pouco nessa ausência de olhares, que às vezes pode parecer até ausência de julgamento, não preciso sentir vergonha, não preciso me sentir culpada, não preciso me cobrar demais, tipo, existe um alívio. Só que daí isso também, eu acho que para ter um alívio da gente estar com a gente mesmo, não é um padrão, porque você precisa trabalhar como você conversa com você mesmo, né? Tipo, para Sim, ser um alívio você estar com você mesmo, a sua voz na sua cabeça interna não pode ser, tipo, chicote, perfeito. senão você não vai suportar ficar sozinho. Aí você vai Sim. pedir relação para alguém abafar esse som, né, da cabeça. E você comentou e me veio na mente, porque para mim é assim, mas você entrou nesse movimento por necessidade? Para mim foi. Eu acho que foi, assim. E Olha, você? para mim E foi você? totalmente necessidade. E acho que entra muito nessa, encaixa muito bem com o que você está dizendo, assim. Eu senti a necessidade porque parece que antes eu esperava algo das relações, eu esperava algo do ambiente ou da companhia que eu não encontrava, ou encontrava em partes. E assim, como eu tinha necessidade de suprir algo ali em mim, e eu achava que viria da relação, mas não vinha como eu precisava, por necessidade, eu fui tendo que mudar minha perspectiva, ou a maneira como eu lidava comigo mesmo, ou com as pessoas, para conseguir encontrar essa satisfação que hoje eu encontro. Mas eu acredito que esse foi um movimento de entender o que, que não vem do outro, o que, que não vem da relação, de não, ou até de, assim, de só não cobrar algo que vem da relação e buscar isso através de mim mesmo, né? E, e eu vejo assim, eu tenho eu já tive algumas conversas com pessoas que têm muito essa necessidade de estar com outras pessoas, e tem muito essa necessidade de pertencer a algum grupo, algo do tipo. E eu até entendo isso, porque, claro, sei lá, eu gosto de nadar no mar. Se eu encontrar uma galera que gosta de nadar no mar, nossa, vai ser super legal, a gente vai sair nadando aí, sabe, vai ser muito divertido, então seria muito legal. Mas eu não sinto uma necessidade, uma coisa assim, tipo, nossa, eu preciso de um grupo, eu preciso de uma relação, eu preciso de algo assim. Eu acho que eu tento buscar essas satisfações comigo mesmo, né? E, enfim, acho que até essa parada da necessidade, porque eu já entendi que o outro não consegue suprir muitas coisas que eu preciso, só eu consigo suprir na minha vida, sabe? Fui chegando nessa conclusão. Então, tira um pouco a expectativa de fora, começa a ficar mais bem com você mesmo, e o que vier, legal, o que não vier também, né? Então, acho que pode, essa necessidade de pertencer a alguma coisa, essa necessidade de ter um grupo, parece para mim, nem sempre, né? Mas muitas vezes parece a pessoa está esperando satisfazer algo da vida dela que vem de fora, que vem de um grupo, que vem de uma validação, né? Quando eu tinha muita necessidade quando eu tinha essa carência, assim, de alguém, eu sentia muito essa questão de, assim, eu preciso ser validado de alguma forma, preciso receber um feedback de alguma forma, sabe, para eu ficar bem comigo mesmo. Então, aí é porque muito da nossa conversa também é tipo conversa solta. Aí você me permite. Eu digo, porque tem também um lado que é o uso de mecanismos de defesa. E é também quando a gente entra numa angústia por não estar conseguindo suprir aquilo, a gente pode meio que negar aquela necessidade, tá? Certo. Entendi. E porque quando a gente fala, né, sobre esse desenvolvimento nosso de gostar de estar sozinho, que surgiu de uma necessidade, não é para romantizar para as pessoas de tipo, beleza, né, então vamos deixar todo mundo se virar no desamparo, porque daí é bom que impulsiona essas pessoas
a criarem uma boa relação com elas mesmas. E eu acho que a maior parte dos casos não é o que acontece. E quando acontece um desenvolvimento, tipo, da pessoa conseguir criar uma estrutura ali com ela mesma, eu diria que é cheio de uns traumas e de defesa, enfim, que é para poder suportar. Tanto que, por exemplo, eu faço análise semanalmente, que é o momento que eu vou fazer o quê? Ficar reparando todas essas rachaduras da estrutura que eu consegui montar para ser funcional hoje, mas que, né, tipo, Sim. então, nós temos nós somos seres que se relacionam, é importante a validação, é importante o olhar, é assim que a gente vai constituindo quem nós somos também, é através das relações, mas também não dá muito para ir para o oposto de achar que eu só existo nas relações. Porque não, né? Nós somos indivíduos. A gente tem essa solidão na nossa condição como indivíduos, que cada um é um e ninguém consegue de fato saber o que você está sentindo, o que você está vivendo, o que você precisa, como é a sua história. Você pode tentar contar, tentar perguntar, tentar pedir, mas ninguém consegue de fato saber o que é ser você. Então, isso por si só é uma solidão, e que quando você cria uma boa relação com você mesmo nisso, de tipo, ok, eu topo viver isso comigo. E se puder, nos momentos que puder, compartilhar, ou pertencer, ou fazer parte, né? Tipo, não preciso fazer parte de uma tribo para me dizer quem eu sou. Que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, assim, pessoas que precisam pertencer. Muito coisa de adolescência também, não. Eu preciso virar emo e usar roupa preta e passar delineador, porque daí eu vou saber quem eu sou. É uma fase de formação de identidade que a cabeça tá uma loucura, você não sabe o que você é. Então, o que você faz? Você entra em um monte de grupinhos, porque daí aquele grupinho diz qual é a sua identidade. Aí você dá um alívio, né? Eu acho que eu sou emo. Nossa, achei maravilhoso. Perfeito, porque assim, tem essa. Aí entra uma diferença, né? Entre. Eu não estou falando que é ruim você ficar com as pessoas que fazem parte do seu grupo, do que você gosta. Pelo contrário, em outras conversas, em todas as futuras, você fala muito de contexto, de você estar onde te faz bem. Mas é que entra uma diferença entre você estar num cenário positivo ou negativo, dessa carência, de tipo assim, eu tenho uma carência de pertencer a algo. E você não encontra algo ali realmente que te preenche, mas por essa carência você vai tentar se encaixar nas pessoas, vai tentar mudar quem você é para ser alguma coisa diferente, e não vai te preencher, não vai te fazer bem. E você vai começar a se mudar, né? É quase como uma agressão, né? Você começa meio que se agredir para tentar, sabe, ser aceito em um ambiente ali, enfim. Então, isso daí, e aí entra uma outra parada, só para eu concluir, que é quando que você tinha comentado, de quando você tá com outras pessoas e mesmo assim você não se sente acompanhado, né? Ou assim, você continua se sentindo sozinho, você continua sofrendo, mesmo estando com outras pessoas, mesmo estando em um grupo, existe a solidão aí também, né? Nossa, sim. Na verdade, veio muito na cabeça você falando isso dos grupos, assim, que é buscar aliviar essa solidão interna, entrando numa teatralidade, num jogo de tipo, eu faço parte desse grupo, então vou me vestir, vou agir, vou ser como eles, e aí talvez isso vai me dizer quem eu sou. Então, assim, de certa forma, até todo tipo de análise vai tentar tirar você um pouco desse lugar, né? De ficar nesse jogo até meio camaleão, entrar em vários grupos, atuar, ser igual à manada, pensar junto, igual todo mundo pensa. Então, na verdade, tipo, você pensar por conta própria, ter sua opinião, ter seu desejo, isso acontece num estado de solidão. Porque se você só faz no compartilhado, você está no movimento manada. Uhum. Maravilha. Olha que loucura como que isso funciona, né? Mas acho que é muito desse equilíbrio, né? E entra num ponto que você estar sozinho, às vezes não é você estar nesse sofrimento de solidão, né?
São coisas diferentes, né? Você pode estar com pessoas e você pode estar sentindo esse sofrimento, e ao mesmo tempo você pode estar sozinho e estar sentindo bem, estar sentindo pleno. E até porque acho que espaços, como eu comentei no início, acho que toda relação, ela vai meio que pedir algo de você, uma parte de você, né? Então a gente acaba tendo que, nas relações, a gente tem que meio que moldar um pouco assim, quem que a gente é, como que a gente age, e, enfim, que assuntos que a gente aborda. Então você está sempre se apoiando nas relações, você está sempre ali trabalhando em partes de você. Agora, quando você está com você, você tem uma... E acho que aí entra a solitude, né? Que é uma satisfação tão grande de você não ter que separar partes nenhuma de você não tem que, sabe, se preocupar em como você está transmitindo a mensagem, como o outro está recebendo, você não tem nada disso, e você pode, e aí acho que entra, para você chegar na solitude, é necessário essa compaixão com você, né, essa empatia com você, esse respeito, é essencial para você conseguir chegar nesse prazer da solitude, eu acredito, né, para você conseguir ficar bem com você, se aceitar e se respeitar, não se julgar, o que já é muito difícil para muita pessoa, né, não se julgar, e, enfim, mas acho que esse é o caminho, assim, de você conseguir ficar sozinho, sem sofrer na solidão, aproveitando uma solitude, aprender sobre você mesmo, e junto com isso conseguir interagir na sociedade, levando aquilo que você entende que é você mesmo de bom, sendo autêntico, né? Tem muita gente que não consegue ser autêntico, tem muita gente que fica tentando se encaixar, ou que sofre porque é autêntico e está em um ambiente que não encaixa com aquilo, e a pessoa sofre e começa a se condenar também, né? Porque eu lembro eu na escola mesmo, todos os moleques lá gostavam de carro. Eu não gostava de carro, eu gostava de bicho. Não tinha ninguém que gostava de bicho. E eu achava que eu estava errado, sabe? Umas paradas assim. Que eu tô errado de gostar de bicho, eu tenho que aprender a gostar de carro, sabe? Enfim. Nossa, cara, que engraçado, olha isso. Nossa, totalmente. É muito difícil ser autêntico, na verdade. Tipo, Tem que ter culhão. cara. E agora você comentou uma coisa dessa solitude ser satisfatória quando você tem uma relação boa ali com você mesmo. Então, você tem sua casinha interna, né? Tipo, você tem seu próprio lar dentro de você. E tem até algo que eu acho muito interessante da psicologia, que o indivíduo, ele não é ele é duplo. Então, você pode reparar que enquanto você está vivendo a situação, tem uma outra parte de você que está assistindo você viver a situação, ou que até fala com você. É como se, né, tivesse esse lado meu que está vivendo e esse outro ego observador que está assistindo eu vivendo, e que às vezes eu até meio que interajo com ele, assim, na minha cabeça, de tipo, Jade, por onde você vai? Não, é por aqui. Então, essa casa, esse lar onde eu habito, e que tem essa conversa diária, a primeira voz que eu escuto quando eu acordo é essa. Sim. E antes de dormir é essa. E tudo que eu tô fazendo na minha vida é aqui dentro que eu tô vivendo e eu tô conversando e habitando. Então, o quão insuportável é ter algum tipo de solitude quando dentro desse larzinho interno aqui é um inferno. E de vez em quando eu acho que a gente entra nesse inferno, até os mais terapeutizados, tipo, né, da gente achar que a gente tem um problema com a gente mesmo e entra num estado de culpa, um negócio maluco. Então, a solitude ela é extremamente prazerosa e você encontra uma paz em estar sozinho, porque você não precisa ficar negociando o tempo todo com alguém, suprindo demanda o tempo todo com alguém, que dá um trabalho, é cansativo, mas se essa casinha interna você tipo consegue respirar, você tem respiro, você tem oxigênio ali dentro, né? Sim. Para mim, é como se eu estivesse recarregando minhas energias para poder, sabe, seguir fazendo as coisas, interagindo. E muito do que você fala para você mesmo é o que você vê no mundo, né? Quando você está sozinho, assim, quando você está conversando com você, o que você fala, se é um pensamento positivo, se é algo incentivador, se você está se condenando, também passa a ser o que você começa a enxergar lá fora, né? Você fica assim, não, as pessoas são muito ruins, todo mundo tá querendo me dar golpe, não sei o quê, mas eu sou muito burro, eu não consigo fazer nada certo, e de repente a sua realidade começa, a realidade é aquilo que você vai falando para você, né? Você vai vendo isso,
Você vai, chama a sua atenção, né? Tinha até uma dinâmica que a gente fazia nos treinamentos, que era de focar, de você mostra uma imagem assim com triângulo, bolinha, quadrado, enfim, várias formas. Mostra ela por, tipo, 2 segundos. Mas antes de mostrar, a gente fala para a pessoa, ó, foca em quantos quadrados tem. Aí mostra assim, 1, 2, fechou. Ah, tem 3 quadrados. Tá, mas quantas bolinhas? Quantos triângulos? E a pessoa não sabia. Porque ela estava focando toda a energia dela em encontrar um ponto. E da mesma maneira, quando você está sozinho ali com você, o que você conta para você é onde você está direcionando o seu foco, né? É o que você está falando para você, o que você vai enxergar no mundo. E aí a gente vai para fora e começa a enxergar. Se você só está enxergando coisa ruim, tem coisa aí que você está falando para você mesmo, né? A sua companhia com você, a sua relação com você mesmo, talvez não esteja sendo positiva, né? Uou, sim, faz muito sentido, sim. Eu até linkei com um ponto em relação ao... Ontem eu fui andar ali em Munique, fui numa cervejaria, e aí eu fui sozinha, sentei nessa cervejaria, pedi uma cerveja, e eu confesso que antes de chegar nessa cervejaria, eu tava andando pela rua, e esse meu ego observador, quando ele me assistiu andando por aquela rua e olhando ao redor, e tipo, nossa, eu me senti tão bem acompanhada. E aí, Sim. sentar naquela mesa, pedir aquela cerveja, todo mundo ao meu redor estavam com pessoas, mas eu estava me sentindo tão bem acompanhada, e estava tão agradável. E aí eu postei um story na cervejaria, e aí alguém, tipo, nossa, estava sozinha, e aí uma carinha de choro, sabe? Tadinha. Pra mim isso fica estranho. Porque aí esse negócio do olhar, do que você estava falando sobre o foco, o que passa na sua cabeça quando você se imagina sentando numa mesa de um bar ou indo visitar um lugar que você quer muito, sozinho, tipo, o que passa na sua cabeça? Que tá todo mundo te olhando, que você é um esquisito, que, nossa, que tristeza porque não tem alguém sentado aqui comigo, porque se for tudo isso que você pensa, de fato, ir nessa cervejaria e sentar naquela mesa, talvez não vai ser tão agradável, né? Sim. Agora, se você sente um gosto de liberdade e fala, cara, né, tipo, qual é a experiência que você vai ter lá? Então, eu imagino que, por exemplo, para uma pessoa que comentou isso, para essa pessoa, fazer alguma coisa sozinha provavelmente vai ser muito angustiante, realmente. Mas não necessariamente é para mim. Então, é a mesma situação, pode ser o mesmo comportamento, mas uma experiência completamente diferente, né? Tipo... Não, deve ter gente que tá ouvindo isso e, assim, não tem nada a ver com a realidade da pessoa, ela deve achar super estranho, porque eu acho que não é uma coisa muito comum, né? Eu mesmo, assim, eu saio com frequência sozinho. Eu vou, e olha que engraçado, às vezes eu saio, tem um barzinho que eu vou, e, cara, eu vou pegar um drink, eu vou sentar, vou tomar, eu vou ficar, assim, 20 minutinhos ali, fica na frente de uma pracinha, assim, eu fico olhando e tal, e eu vou embora. Assim, quase toda semana, ou cada 2 semanas eu vou lá e faço isso. E às vezes eu vou e eu encontro um amigo. E não é que eu fique triste de encontrar esse amigo conhecido, mas eu falo assim, putz, eu queria ficar sozinho. Às vezes eu já pensei eu sozinho lá e todo mundo tá em grupinho de amigos, né? Eu já pensei assim, nossa, o que o pessoal tá pensando, né? Me ver aqui sentado sozinho toda vez, né? Será que eles acham que eu sou doido, que eu não sei o quê? E na verdade, olha só que engraçado, eu comigo mesmo estou muito bem. Mas às vezes, por pensar o que os outros estão pensando sobre mim, aí eu começo a querer me incomodar, sabe? Nossa, o que os outros estão pensando? Aí eu paro e fico, cara, eu tô tão bem, eu tô tão tranquilo, tanto que quando alguém quer ir comigo, às vezes eu fico mal, tipo, putz, não, beleza, vamos lá. Eu faço uma força para interagir, sabe? Mas é um lugar, é um momento assim que eu gosto de ficar bem comigo mesmo, sozinho, e parece que são momentos que eu me conecto comigo, sabe? Então, é um negócio diferente, assim, eu gosto demais, mas eu acho que não é uma coisa muito comum, né? Não Só é que muito... você falando agora me passou uma coisa na cabeça que eu acho que pode ser interessante. Eu tenho a impressão que muitas pessoas que viajam e que vão para um lugar desconhecido é porque elas querem saber e viver elas mesmas sem o olhar. O que é estar num lugar onde ninguém te conhece? Aí eu Sim, acho que a gente experimenta esse gosto mais. Porque, de fato, se eu for na minha cidade, onde muita gente me conhece, qualquer um pode passar na mesa do bar, me ver ali, tipo,
será que eu vou ficar tão em paz? Assim, Sim. entendeu? Já fiz. Mas realmente, dá uma certa liberdade quando você vai para um lugar e você é um completo desconhecido. Então, olha que louco, que na verdade a gente, tipo, você aprecia mais a sua companhia também, quando você não está tão preocupado em ter que ser algo para alguém, em ter que parecer algo para alguém. Eu já deitei em banco, assim, de praça, tipo assim, no meio de um lugar, só que não tava ligando, porque não tem ninguém que me conhece. Então tá tudo bem, né? Tem umas coisas curiosas. Agora, uma outra coisa que perdão, pode falar. Não, você já estava falando, vai, prossegue. E, por um outro lado, algo que eu queria comentar também é a questão do respeito que a gente tem em relação ao que a gente realmente está sentindo no momento. Então, por exemplo, teve um Natal passado, e eu passei o Natal sozinha. Eu fiz uma preparação comigo mesma para tentar tornar aquele dia um dia bom para mim, porque era só eu e eu. Então, fiz a mesinha, coloquei uma vela, pintei, só que eu não conseguiria evitar que tinha uma dimensão de tristeza naquilo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou negar aquilo? Eu vou forçar alguma outra coisa? Eu vou, tipo, me tacar numa outra situação para eu disfarçar? Tipo, não, tipo, tem que ter uma certa aceitação em relação ao que realmente está acontecendo. Tem muitas vezes que eu sento sozinha para sentir a tristeza. E isso tem um valor. Amei isso. Amei isso. Eu gosto muito. Será que aí a gente vai começar a falar sobre masoquismo, né? Eu gosto muito disso. Eu amo isso. Eu gosto de sentir a tristeza. Quando eu tô triste, é bem emo, né? O pessoal vai descobrir que eu era emo na adolescência. Eu gosto de, sabe, eu gosto de sentir aquilo. Eu gosto de me aprofundar em mim mesmo, sabe? E nossa, eu amo isso demais. Eu acho isso ótimo. E igual você também. Nossa, adorei que você falou isso. Eu gosto de, às vezes, assim, um momento... Eu já tive várias situações assim, tipo, cara, eu tô triste. E eu quero sentir isso, eu quero me aprofundar nisso, sabe? E nunca me fez mal. Na verdade, eu imagino que ia me fazer muito mal se eu ficasse fugindo, sabe? Eu não sei como as pessoas fazem isso, ficar fugindo, tipo, não, eu não tô triste, vou dar risada, eu vou fazer qualquer coisa, né? Mas é muito bom você se aprofundar e se conectar com você mesmo, sabe? Mas eu acho que eu tenho isso de gostar, porque eu sou muito meu parceiro. Eu sou muito meu amigo. Tipo, as coisas acontecem e eu me consolo, sabe? Eu me fortaleço, entendeu? Então, talvez por isso que eu gosto tanto. Mas tem uma coisa de que na solidão é onde a gente vive, a gente pode sentir grande parte desse nosso mundo subjetivo, né? Porque quando você tá no mundo compartilhado e você fica triste, você, de certa forma, tem que regular um pouco, ou você acha que você tem que regular como você está expressando o que você tem que fazer, ou alguém está te demandando alguma coisa, ao mesmo tempo você está triste. Então, essa negociação das relações. E agora, quando você vai caminhar sozinho para sentir aquela confusão, para sentir o que for que esteja passando, tipo a raiva, a tristeza, putz, que momento de qualidade, que liberdade de poder ser. Assim, Sim. não tem que atuar, não tem que parecer. E ao Então, mesmo tempo... Pois não, pode falar. pois não. Eu não sei se talvez poder ter esses momentos solitários de enriquecimento subjetivo assim com você mesmo, até não pode contribuir quando você volta para as relações. Com certeza. Na verdade, até o que eu ia falar, eu imagino que, assim, uma pessoa que está sempre, sabe, atrás de relação, de grupo, de pertencer a alguma coisa, e tem todo esse sofrimento, esse medo de ficar sozinho, eu acho que essa pessoa, ela tem a vida dela levada pelos outros. Porque tem muita coisa, vamos ver se você concorda, mas tem muita gente que fala assim, tipo, eu quero construir uma coisa na minha vida, eu quero fazer algo na minha vida. Aí, para isso, para eu conseguir, tipo, dar uns passos a mais, eu vou me isolar um pouco. Porque parece que a pessoa tem que sair um pouco da relação para conseguir focar na vida dela de verdade, para construir o que ela quer de verdade. Porque às vezes as relações, elas te atrapalham você a alcançar o que você quer. Talvez na relação, não é que você não vai construir nada, mas você vai ser meio que sugado para construir algo que não é exatamente só seu, né?
Você vai, às vezes, ser sugado para construir algo, para vivenciar algo que é de um grupo, que é da sociedade, que é dos outros. E a pessoa que acha que não consegue fazer, não aprende, né? E aí a gente entra na importância de você ter a solitude e conseguir ficar bem sozinho, aprender isso, né? A importância disso. Se você não conseguir fazer isso, você vai acabar sendo sugado pelas relações, sugado por, às vezes, desejos ou metas ou vida, uma vida que não é exatamente o que você queria para você, né? Então, geralmente, alguém quer construir alguma coisa, ou a pessoa vai se isolar, ou ela vai, nem que seja por um tempo, né? Ou ela vai buscar, tipo assim, se afastar das relações que não fazem tanto sentido e começar a buscar relações que te ajudem, te incentivem, né? Assim, sei lá, eu quero virar um escritor. Nenhum amigo meu lê, escreve, nem nada do tipo. Eles só gostam, não sei, de festa ou de qualquer outra coisa. Às vezes eles vão estar me sugando para algo que não me satisfaz tão bem quanto o que eu gostaria de estar fazendo. Aí eu começo ou a me isolar para focar em mim, ou buscar relações que têm relação com isso, que me incentivam, que me apoiam, que, enfim, algo nesse sentido, né? Então, talvez essa seja a maior importância de você aprender a gostar de ficar sozinho, aprender a se conectar com você mesmo, para você conseguir viver a sua vida de fato, né? Para você não ser sugado pelas circunstâncias, pela sociedade, enfim, no final de contas, todo mundo que foi sugado tem um sofrimento de olhar para trás e ficar frustrado, né? Isso daí sempre tem. Você conversa um pouco, tem uma conversa um pouquinho mais profunda com alguém com uma certa idade e tal, que, tipo assim, não está realizado ainda na vida. Tem uma frustração muito grande de falar, putz, fiquei muito tempo à toa, perdi muito tempo com isso, com aquilo. Talvez porque faltou essa conexão com ele mesmo. E de não se trair, né? Essas frases de escutar alguém falando de, eu sempre quis fazer aquilo, mas Sim. eu casei mais nova, mas eu tive tal situação, mas... Então, a impressão que dá escutando muitas histórias é que as pessoas, elas têm um desejo, elas têm algo que elas gostariam de descobrir, de enfrentar, de lutar por, ou para, mas elas, nas escolhas, vão entrando em outras situações, e eu não coloco isso numa situação de vítima. Eu acho que elas arranjaram algumas situações pelo medo do que seria ir para o caminho que ela queria, assim, sabe? Mas tem muitas dessas histórias. É como se a gente tivesse o nosso próprio caminho, nossa jornada individual nessa vida, nessa existência, só que acontecem milhões de distrações ao redor. Todo mundo está oferecendo alguma coisa, sugerindo alguma outra coisa, demandando alguma outra coisa, propondo uma outra coisa. E quando o teu vínculo com você, com o teu caminho, ele não está muito fortalecido ali, mesmo quando está fortalecido, a gente se distrai absurdamente. A gente testa várias portas. E aí depois você entra numa porta, você fala, não, mas não é por aqui que eu queria ir. E aí você tem que voltar. Então, até para quem tem uma relação mais fortalecida consigo próprio e consegue voltar, mas dá um trabalho da pega. Você entra numa porta, não é exatamente aquilo, aí você tem que voltar, aí você tem que ir para um outro rumo. Senão a gente é muito levado, né? Realmente. E é muito angustiante você viver uma vida que você está desconectado a ela mesma, né? Nossa, tipo, a maior dor. Tipo, você não se ver na sua vida. Você não se vê na sua vida. Você tem, sei lá, 30, 40 anos, você olha para sua vida, você não se identifica. Você não vê coisas suas ali. As coisas foram acontecendo, você foi se deixando levar, e você falou bem essa questão da vítima e do medo, né? E, cara, como que o medo pode ser destrutivo, assim, no nível absurdo, né? E é engraçado, até você deu o exemplo de você deitada no banco da praça. Imagina você aqui na cidade e o pessoal falando assim, olha lá, aquela não é a psicóloga Jade deitada na praça? O que o pessoal ia pensar, né? Mas é engraçado que, assim, na minha experiência, como eu trabalhei um tempo com vendas, eu falava sempre assim com o dono da empresa. E por que eu falo dessa posição? Porque as pessoas às vezes olham para alguém que é famoso, que tem um poder, uma influência, dinheiro, uma posição social maior, e acham que o cara, assim, nossa, é diferente, ou que ele é uma máquina. Eles acham que é isso que tem nos vídeos do YouTube, né? Não, que eu sou não sei o quê, tá.
E eu ia vender, e eu sentava com um cara de terninho e tal, tudo que o padrãozinho que a sociedade pede, né? E conversa desse jeito, não sei o quê. E, cara, você fica ali meia hora conversando com qualquer pessoa, e a pessoa começa a falar assim, putz, meu casamento, sei lá, tá ruim, eu tô broxa, eu tô, sabe, eu queria bater uma meta, não tô conseguindo, eu tô me sentindo muito feio, e você vê que a pessoa, ou eu tô muito frustrado porque não tô conseguindo resolver relacionamento com meu pai, com meu filho, e as pessoas, a minha gatinha. Então você vê que são pessoas normais, inclusive você pega um cara assim, muito foda, que às vezes você vai chamar ele, vamos tomar um vinho e deitar no banco da praça, e ele vai amar. Só que as pessoas ficam com medo, o que o outro vai pensar se eu falar que eu tô com problema no meu casamento, se eu falar que eu tenho um sonho, se eu falar que eu quero tomar um vinho na praça. As pessoas às vezes até falam, mas é muito superficial essa fala. Talvez é quase um vício de agressão, você meio que condenar, uma coisa que no fundo todo mundo é. Todo mundo é vulnerável, todo mundo é humano. E a gente aprende a condenar. É por isso que eu me sinto muito bem, eu tenho uma liberdade muito grande, tipo assim, ver um parquinho de criança e ir lá escalar. Porque o cara gosta de escalar, eu gosto de brincar e beleza. Aí às vezes alguém vai falar assim, nossa, um adulto, um homem de negócio sério brincando. Cara, todo adulto, de qualquer posição que você fizer uma brincadeira, se você conseguir acessar, ele vai amar ser infantil, ele vai amar ser idiota, ele vai amar falar besteira, sabe? Então, é uma coisa assim, é de todo mundo. E a gente tem um medo de uma coisa que, tipo, aí é que tá, acho que até existe, mas não é uma coisa real, é uma coisa social, não é do ser humano isso. A sociedade fala que você tem que condenar alguém por isso, que você tem que julgar alguém por aquilo, mas no fundo todas as pessoas são pessoas. E eu vi isso, e eu saí para tomar vinho na praça com gente com muito poder, que as pessoas iam falar assim, não, mas esse cara não, né? E eu tô dando exemplos real, eu já conversei com um empresário grande que falava que tava broxa, entendeu? Aí as pessoas falam assim, nossa, né, o homem não pode broxar, é imbrochável, né? igual Ah, alguns falam. Então, assim, tem toda essa coisa que, cara, isso não existe, isso não existe. Então, como eu tenho eu tive esse contato com a realidade, com diversas pessoas, eu comecei a entender isso, eu comecei a parar de inventar problemas na minha cabeça e começar a ser eu mesmo do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Ser livre para ser quem eu sou, igual eu tô pegando um gato e mostrando, alguém fala, nossa, mas no meio falando de uma coisa importante, pegar um gato, um monte de gente aí tem gato e vai amar ver um gato, entendeu? Não é tudo uma fantasia social. Isso daí não existe, gente, pelo amor de Deus. caraca, a gente cria uma realidade nada a Você ver e você segue. concorda comigo? É assim, Faz você muito também sentido. você tem muito contato com gente que está nessa posição também, né? Você vê a verdade ali, né? Eles falando com você. E é bem assim, não é? Cara, eu vou te falar que eu acho que o maior incômodo que me dá em relação a esse nome psicóloga, para mim, é ter que parecer essa figura muito neutra, assim. Tipo, isso é um negócio para mim, porque eu sento no meio-fio e choro, entendeu? Tipo assim, deito na Sim, praça, não sei o quê, e tipo, mas o ser humano ele tem uma questão com figuras, com imagens, com posições, com. Então, tipo, não sei, mas isso fica iludindo a gente também. Eu já em alguns momentos tentei aproveitar isso de uma forma terapêutica em sessão com o paciente, onde eu percebia que ele idealizava muito algumas coisas. Então ele vinha para a sessão e aí ele sofria, sentia uma certa inferioridade e se comparava com o ideal, e às vezes até me citava como uma pessoa que estava ali na figura ideal, e da sessão eu pegar e falar assim, me mostrar alguma coisa que eu sangro. Real, sim. assim, tipo, não preciso inventar, dá 2 segundos de conto. É bem rápido, tem lista da minha vida real. E de falar uma coisa, assim, tipo, muito, real para mim isso aqui. Nossa, mas, assim, eu acho que quebrar isso é É terapêutico, importante. É importante. pessoas reais. Eu acho É, importante isso. A gente fica meio que nessa posição de tipo, ai, que, sabe, tem que um manter jogo, uma né? imagem e tudo mais. E, cara, isso pode ser extremamente nocivo. Muitas vezes isso é nocivo.
para outras pessoas. Porque tem gente que está se comparando, baseando a própria vida nessa imagem que é irreal, nessa fantasia. E o sofrimento de você achar que você, do seu jeito, está errado, que você tem que cumprir um posicionamento, um comportamento que é irreal e você nunca vai conseguir chegar nisso. E já começa, tipo assim, não tem nem porque você querer isso, você só está querendo. E a gente tem um dia falar sobre todas essas coisas que a gente acha que a gente precisa e quer, que na verdade não tem nada a ver com a gente, é tudo inventado, né? Da sociedade, do marketing, da mídia. Mas você está querendo uma coisa que não é nem sua. Talvez por falta de conexão, você está dedicando todo o seu tempo e energia para uma coisa que não tem nada a ver com você. Aí, né? eu vou até fazer uma conexão disso tudo, que você está falando sobre, tipo, a forma como a gente vê as outras pessoas, esses jogos que a gente entra nas relações, aonde entra a solidão nisso? Porque eu acho que a solidão é esse teu espaço particular aonde você reelabora, onde você aprofunda no que é a vida, em você como ser humano, e isso te faz elaborar o que é a realidade lá do lado de fora também, as pessoas do lado de fora. Eu tenho a Sim. impressão que em vários momentos eu entrei nesse jogo do mundo empreendedor ali, de que tudo é uma conversa de medir força, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, e tudo é muito assim. E eu tenho a impressão que só quando eu aprofundei alguns pontos da minha solidão, no meu particular, na minha análise, que aliviou para mim quando eu preciso interagir com esses grupos onde está todo mundo ali medindo força e fazendo um pitch Sim. de venda. E aí eu só fui ficar despreocupada nas relações porque na minha solidão eu aprofundei. Tipo, sabe, uma coisa meio... Sim. Eu acho que isso encaixa muito na praticidade desse entendimento, né? Que assim, a gente vive nessa sociedade. E não adianta também falar, não adianta ser 100% hippie e falar que você, eu não vou jogar esse jogo. Cara, infelizmente, as coisas funcionam de uma maneira. Mas se você tiver esse tipo de entendimento, se você tiver conexão com você, entender que a sociedade pede uma coisa que não tem a ver com você, às vezes, entender que os grupos são diferentes, que as pessoas são diferentes, você conseguir separar isso, você consegue oferecer aquilo que é necessário no momento necessário, sem se prejudicar, sem passar por cima de você mesmo, né? Igual você está falando. O seu momento de conexão com você e o seu entendimento de que aquilo era um jogo, de que aquilo era uma dinâmica que às vezes não representa a realidade, nem sua e nem daquelas pessoas, mas é uma dinâmica ali que tem uma funcionalidade, e você conseguir separar uma parte de você para colocar ali, sem se prejudicar, sem passar por cima de você, depende muito desse entendimento, né? Dessa conexão com você e desse entendimento, o que é seu do que é do outro, e o que não é de ninguém, que é só uma invenção. E talvez seria a forma onde eu mais poderia também tratar a outra pessoa. Porque, por exemplo, eu estou ali como psicóloga. Se eu entro numa videochamada com alguém que vem e faz já um pitch de venda, apresentação do negócio, como é e tudo mais, e eu dentro de mim fico intimidada com isso, ou acho que eu tenho que entrar no discurso também mostrando uma postura, toda essa postura e tal, nós dois vamos continuar nessa. Ele vai continuar nessa, eu vou continuar nessa. É útil para ele fazer isso? Sim, ele tem que falar com o investidor, ele precisa chegar lá e fazer isso. Mas quando ele vem para minha chamada, se eu aprofundo essas questões mais da existência, na minha solidão e do que é ser um humano, viver no corpo, sentir a tristeza, a raiva, as alegrias de uma vida, enfim, ter contato com isso, sem me defender disso, e vem uma pessoa e fala comigo, eu posso ser humana com ela. Eu posso, por exemplo, ela tá falando um discurso muito bonito e eu olhar para ela e falar, nossa, mas parece um pouco pesado isso também. Mesmo que isso quebre o discurso, sabe? Por quê? Porque eu tô sendo humana. E no fundo, atrás daquela apresentação toda, eu sei que a pessoa não é tão diferente de mim. Ela tem toda essa dimensão. Sim. Então eu posso falar para ela, nossa, mas tá parecendo um pouco pesado isso. E aí pode ser que ela também entre um pouco em contato com a solidão dela, com o subjetivo dela. Sim.
E você convidar e inspirar a pessoa a se conectar com ela mesma nisso, é justamente o que a gente está falando, é o que às vezes vai dar força para ela conseguir entender se ela está dedicando energia na direção certa, naquilo que faz sentido de verdade, e conseguir se manter bem nesse caminho, né? Porque existe muito, igual você está falando dessa coisa do peso, tem o preço que às vezes a gente paga é muito caro. Você passar por cima de você é muito caro, né? Então, assim, é muito difícil, né? Passar sem ter igual esse convite que você faz, que é muito importante, é muito difícil passar uma vida sem receber esse convite, ter essa conexão de você se entender, se aproximar de você mesmo, ser íntimo de si, né? Caramba, tanto é que uma pergunta que pode soar estranha é quando tá todo mundo lutando em conjunto pela mesma coisa e tal, e tipo, você chega e pergunta assim, mas viu, é isso que você quer? E dependendo de quem tá escutando e do que a pessoa tá falando, ela tá estranha isso, tipo assim, como assim o que eu quero? Tipo, a gente tá fazendo aqui o que a gente tem que fazer. Sabe? Né? Mas pera, o que eu quero? O que você tá falando do que eu quero? Isso é engraçado, né? Eu tô fazendo o que eu tenho que fazer, mas peraí, quem que disse o que você tem que fazer? Até uma coisa que me fez lembrar, tipo, o tópico é solidão, mas me faz pensar muito nesse mundo interno, subjetivo e tal. Tipo, que quando a gente entra muito nesse campo do dever, né? E do fazer, do parecer para o externo, a gente às vezes se desvincula desse nosso mundo subjetivo. Então, a gente entra muito nesse campo ali do falso self também, e da fachada, e só fica dentro dessa dinâmica, e aí um vazio existencial por dentro, né? E aí, dá um vazio existencial, então eu não vou ter muito contato com a solidão, porque eu vou sentir esse vazio existencial. Mas é só você indo para a solidão que você vai ter um lugar ali que você começa a mobiliar, e talvez com o tempo não comece a ser tão vazio assim. Vai dar até vontade de sentar naquele seu sofazinho da solidão, tomar um chazinho ali com você, porque, tipo, o vazio é quando só tá lá atuando do lado de fora, né, também. Sim. E é interessante, você já comentou isso comigo outra vez, e eu nunca tinha pensado, e achei muito legal quando você falou que a sociedade e a família primeiro, né, apresenta para nós papéis assim que a gente simplesmente acredita que a gente é aquilo, que a gente tem que fazer aquilo e vai seguindo, né? Desde muito novo. A gente pode explorar bastante esse assunto, porque é tão interessante, né? Eu nunca tinha pensado nisso. E realmente parece que as circunstâncias elas nos dão uma posição e você acaba achando que você tem que cumprir aquilo, ou que aquilo é seu. A gente confunde, às vezes, o que é a circunstância com, tipo, a nossa personalidade. Nossa, eu tive na iniciação já revelações, assim, muito grandes sobre isso. De eu falar assim, não, que eu sou assim, ou que a minha personalidade é assim, e a psicóloga falava assim, mas espera aí, como que é isso? Tem certeza que é seu? E eu comecei a pensar, e realmente, quanto tempo que eu passei a vida inteira sem me questionar se o que eu tinha certeza que era meu mesmo, né? Nossa. E como que isso molda nossas ações e tudo mais, e, enfim, muito, muito, muito interessante. Vamos falar disso na próxima? Eu achei um ótimo gancho, os papéis e... Nossa, eu achei ótimo. Vamos falar isso na próxima? Vamos, muito bom. E olha só como a gente está falando de questões profundas sobre ser, sobre como você dedica a sua vida, e tudo isso está 100% conectado com você ter a capacidade de ficar sozinho, com essa solitude, né? Que é um processo terapêutico, né? E que pode se tornar um bom lugar se você terapeutizar esse lugar também. É a sua casinha e tal, vai ter uns monstros atrás do guarda-roupa? Vai, tem. Mas, assim, a terapia, a análise, ou enfim, buscar esse mundo subjetivo vai deixando esse lugar melhor, e você nasce sozinho, você morre sozinho. Durante o caminho, você se relaciona e conhece várias pessoas, o que é importante. O Jung, ele fala muito disso, que nesse nosso caminho individual, essa nossa jornada que a gente tem com a gente mesmo, não adianta você se isolar, porque as pessoas, elas vão ter uma interação com você que vai trazer um enriquecimento, vai trazer
informações e enriquecimento para você. Então, por exemplo, tipo assim, aquele monge que fica lá no topo da montanha, totalmente isolado e não se depara com ninguém, talvez seja bem simples, né? Tipo, não ter problemas dessa forma se você está isolado. Mas as pessoas vão ter um papel ao longo do caminho, mas é você que vai estar presente com você em todas as fases, do nascer ao morrer. Torna esse lugar, torna essa companhia algo fundamental na vida, porque é a que você tem. E, cara, agora você me puxou um negócio que também é complicado, que assim, se você não tem esse entendimento de que sim, você é sozinho, você não aceita isso, você também coloca um peso muito grande nas outras pessoas, né? De tipo assim, de esperar ou de querer cobrar uma coisa que elas não têm a menor obrigação de te dar, e talvez você comece a se tornar uma pessoa muito chata e assim, cansativa por conta disso, não é verdade? Então, como que isso daí também, assim, se negar essa realidade, como que isso impacta toda a sua maneira de interagir? E aí talvez você interage de uma maneira tóxica e você não está sabendo, né? Talvez você esteja querendo ou cobrando alguma coisa que não tem a ver com o outro, né? Isso é, nossa, a gente pode entrar em uma outra conversa muito grande sobre a responsabilidade que a gente tem sobre a própria vida e a gente nega a todo momento, a gente fica buscando qualquer outro fator para dizer que a gente não, eu não sou responsável por isso, é outra coisa. Mas, cara, a responsabilidade também é um tópico, assim, que, caramba, é tremendo, né? O que a gente faz com a nossa vida, como que a gente interage, enfim. Tô até anotando, que é para não fugir essa, porque essa é outra muito boa. Nossa. A gente pode falar muito tempo falando só sobre responsabilidade, né? Não, aí você vai entrar, nossa, naquele campo dos problemas das relações, né? O que a gente faz nas relações com tudo isso, pela agonia da própria solidão. Sim. Como que isso pode ser destrutivo, assim, um absurdo, né? E eu tenho muito essa visão de que a gente é sozinho mesmo, e eu tive até tive que meio que controlar depois que eu comecei a entender um pouquinho sobre projeção, né? Que basicamente quando uma pessoa pega uma coisa dela e coloca no outro, né? E meio que fala como se fosse do outro. Quando eu comecei a meio que entender disso, eu entrei quase que numa pira, assim, muito grande, tipo assim, cara, ninguém vê ninguém, sabe? Eu não vejo você, você não me vê, a gente vê, tem um filtro, né? Que a gente vê, primeiro que a gente, igual nós comentamos, a pessoa mostra uma parte dela, então a gente não vê a pessoa por inteiro, né? Mas também eu vejo a realidade através das minhas perspectivas, do que eu coloco de foco na minha mente, né? Então, toda perspectiva é única, toda vivência é única, e você pode talvez estar casado, nossa, isso daí, putz, também é outra parada, né? Aí fala assim, eu casei, agora nós dois somos um. Nossa, cara, que perigoso falar uma coisa dessa. Não, meu Deus, que medo. Então, assim, cada pessoa é de um jeito, e mesmo você pode estar casado com uma pessoa, assim, há anos da sua vida, mas ainda assim você está sozinho, porque você tem a sua vida, a pessoa tem a dela, e tem muita coisa que só você pode fazer por você, coisas essenciais, na verdade, e você não pode querer cobrar de uma outra pessoa, até nesse tópico de casamento, existe um problema muito grande sobre isso, de você casar com alguém achando que essa pessoa vai te suprir, sabe, suprir tudo ali, você cobrar isso da pessoa. Então, como que aí a gente pode entrar em outro dia nas relações, né? Nossa, que loucura. Dá uma lista de temas, assim, sobre esse campo.